Glória a Deus. Amados irmãos, de pé como estamos, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 5 ao verso de número 13 para a nossa meditação. Mateus capítulo 6, do verso de número 5 ao verso de número 13 para a nossa meditação. Amém? Louvado seja Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Amados irmãos, nós sabemos que é necessário nos dias que estamos vivendo orar. É necessário orar. É necessário falar com Deus, conversar com o Senhor. A oração é um diálogo, é uma conversa entre você e Deus. Você fala com Ele, você conversa com Ele e Ele te ouve. Porque os ouvidos do Senhor não estão agravados, ou não estão fechados para que não possa ouvir a oração do seu povo e da sua igreja. E é necessário orar. Cristo, o Senhor Jesus, Ele tinha os seus lugares particulares para orar, não só, mas também tinha o seu momento de oração a sós com Deus. Então, a oração, ela é necessária. Não tem como você, como eu, andarmos na presença de Deus sem duas coisas. Sem a palavra, que é Deus falando com o seu povo, falando com a sua igreja, e também sem a oração. Então é necessário a igreja orar, o povo de Deus orar, principalmente nos dias que estamos vivendo, que está um caos, e nós sabemos disso. Então, como eu disse, a oração é um diálogo do crente para com Deus. Isso significa que orar é basicamente falar com Deus, conversar com o teu Pai, com o teu Criador.
com nosso Senhor, suplicar, clamar, falar com o seu Deus. Deus fala conosco através das Escrituras. E nós falamos com Ele através da oração. Se você pegar o contexto do texto a qual eu li, você vai ver que João Batista, ele é comparado a um profeta chamado Elias. E a Bíblia diz que João Batista vinha preparando o caminho do Senhor. Ele ficava no Rio Jordão batizando. E as pessoas que iam até o Rio Jordão gostavam de ouvir João Batista. E chegando lá, Cristo então é batizado por João Batista no Rio Jordão. Depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz que ele começou a pregar o reino de Deus. E pregando o reino dos céus, ele foi para o deserto. E lá ele orou 40 dias e 40 noites. Não só orou, mas também jejuou. Imagine você ficar 40 dias e 40 noites em conversa com Deus, em oração, em diálogo com o Senhor. E Jesus nos ensina que Ele mesmo, sendo Deus, Ele orava, Ele falava com Deus, Ele falava com o Pai. Ele vivia em constante oração. E logo de cara, o que Cristo enfrenta? Nós aprendemos isso aqui na segunda-feira. O diabo, o adversário dele, que tentou de várias formas tirar Cristo do foco, mas Cristo venceu. Por que Cristo venceu? Porque Ele é Deus, mas também tinha uma vida de oração como homem. Ele necessitava orar. Então você vai ver que no capítulo 5 aqui, ele dá início a uma série de ensinamentos. Ensinamentos a qual, na sua época, como hoje também, faz efeito na minha vida e na tua vida. Ensinamentos importantes para os nossos dias. Então aqui se inicia séries dos sermões de Cristo, de ensinamento de Cristo. Eu não vou falar dos primeiros, mas eu quero já entrar nesse tópico. Ele ensina como devemos orar, como devemos falar com Deus, como devemos conversar com o Senhor. Então Cristo está dizendo no verso 5: quando orardes, ou quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: não seja como os falsos, os hipócritas. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: que fica no meio da praça, à vista das pessoas, em oração, para mostrar que ora. Então ele já começa dizendo assim: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. A oração é dirigida a Deus, é uma conversa, não é algo que vai te trazer um troféu por você orar mais ou por você orar menos. Mas Cristo está nos ensinando, está nos dizendo o seguinte: quando vocês for orar, não seja como os hipócritas, que ora, eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Então Cristo está nos ensinando a não ser como essas pessoas que gostam de orar para serem vistos. Ele já está repreendendo esse ato, porque uma oração é uma conversa. O que Cristo quer é que a igreja, é que os irmãos, os apóstolos, os discípulos
conversa com Deus, fala com Deus, dialoga com Deus em oração. É conversar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. O que ele está querendo dizer? Ele já recebeu os seus elogios. Ele já foi visto pelas pessoas. Não está falando da recompensa do Pai aqui. Então Cristo está dizendo, pessoas que fazem isso já recebeu a sua recompensa. Por quê? Porque Deus conhece e examina os pensamentos e as intenções do coração. O que Cristo está querendo nos ensinar é: tenha intimidade com Deus, tenha um relacionamento com o Senhor. Olha o que ele diz no verso 6: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e seu Pai, que vê o que você faz em secreto, lhe dará a recompensa. Louvado seja Deus. Aqui fala de intimidade, comunhão. Louvado seja Deus. Então, a oração é uma parte fundamental do nosso relacionamento com o Senhor. Através da oração, sob a base dos méritos de Cristo, nós podemos ter uma vida de comunhão com Deus. Um verdadeiro cristão entende que a oração deve ser uma prática constante durante toda a sua vida. Não só de joelho, não só em pé, não só com as mãos levantadas, não só em campanhas de oração, mas é em todo tempo, em pensamentos, com os lábios, em todo tempo. Você precisa ter uma prática constante de oração. Eu vou mudar isso aqui. Você precisa ter uma prática constante de conversar com Deus, de falar com Deus. E é isso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. É conversar. Agora é óbvio que a recompensa aqui, que ele está querendo dizer, não é tudo que você vai pedir que ele vai te trazer que ele vai te conceder. Não. Primeiro, a oração é dirigida a Deus e a vontade dele que prevalece. Nós estamos debaixo de uma vontade soberana. Você coloca em oração, e se ele estiver disposto a fazer, ele vai fazer. Mas se ele não fizer, sozinho você não fica na oração. Essa é a recompensa que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte: todas as vezes que você me buscar, vai me encontrar. Você vai me encontrar, porque eu estarei no mesmo lugar. Pastor, mas se tiver muita gente, não se preocupa, Deus não confunde as orações. Ele estará lá. Louvado seja Deus. E é bom quando você ora, quando você busca a presença de Deus, nós sabemos que a gente somos tocados por Ele. O Espírito Santo vem sobre nós e nos enche. E muitas das vezes o Espírito Santo coloca palavra na nossa boca. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos dizendo que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque não sabemos pedir como convém, não sabemos orar como convém, mas o divino Espírito Santo intercede por nós. E muitas das vezes, quando estamos em oração, Ele nos dá a palavra, Ele nos faz lembrar de pessoas. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. Jesus tinha um lugar secreto para orar. Mateus capítulo 14, verso 23 diz: depois de mandar o povo embora,
Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Jesus tinha acabado de curar pessoas. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Então ele despede a multidão e vai para um monte orar, vai falar com Deus. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 1, verso 35 diz: de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando, conversando com Deus, falando com o Pai. Lucas capítulo 5, verso 16 diz: porém Jesus ia para lugares desertos e orava. Ele tinha muitos lugares que Jesus ia e orava, falava com Deus. Eu acho que cada um de nós aqui tem até um lugarzinho da nossa casa, um canto que a gente gosta de orar, né? Tem um horário. Outra coisa, é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa a hora. Não, de madrugada a fila é menor. Não tem esse negócio de madrugada a fila é menor. É óbvio que é, porque nem todos oram de madrugada. Mas o mesmo Deus que você busca de madrugada, que você busca de manhã, que você busca de tarde, que você busca de noite, Ele estará ali para ouvir a tua oração. O que vale é você orar constantemente, com sinceridade, verdade. Louvado seja Deus. Olha João capítulo 18. Judas conhecia o lugar que Jesus orava. João capítulo 18, verso 1 e 2 diz: depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para nós. Tem irmão que ele atrai pessoas para a oração. Esse irmão não é soberbo, ele não é prepotente, ele não é orgulhoso. Qual é a ideia do irmão ou da irmã? É atrair as pessoas para a oração. E tem irmão que você vai, que ele te leva em lugares, ou que ele faz propósito, para qual objetivo? Para nos fortalecer no Senhor. Tem irmãos que também tem uma voz boa para orar, que também contagia as pessoas. Eu tinha essa voz, hoje eu não consigo mais, mas eu tenho irmãos aqui que me ajudam. Você percebe que tem irmão que ora mais alto do que o outro? Esse irmão ou essa irmã que ora assim, ela está no fervor, ele está no fervor, e isso também ajuda a igreja. Não é questão da voz, mas o irmão e a irmã atrai as pessoas para a oração. Fica perto de pessoa que ora, fica perto de pessoa que busca Deus, a sua vida será diferente. Oh glória! Aleluia! E é isso que Jesus fez. Ele orava sozinho, mas orava com os discípulos também. Ele levou os discípulos a ter uma comunhão em oração, uma busca em oração. E é isso que Cristo quer. E eu e você precisamos incentivar as pessoas a orar, a ter essa prática de oração, presbítero Júnior, a ter essa prática de oração, presbítero Gilson. Você precisa se conhecer. Aquele homem é um homem de oração. Eu gosto de orar perto dele. Aquela mulher é uma mulher de oração. Eu não consigo orar como ele ora, mas eu fico perto dele e muitas das vezes eu não consigo nem falar, eu fico dando glória a Deus e aleluia, mas eu fico pegado na oração do irmão, pegado na oração da irmã. O que é isso? Contagiou, e é isso que a igreja precisa nesses últimos dias, para trazer avivamento para a igreja, para trazer o fogo para a igreja, o batismo com o Espírito Santo, a cura, o renovo. Nós precisamos orar. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Aqui, no verso 8, ele diz o seguinte: não seja como eles, pois antes de vocês pedirem ao Pai de vocês, já sabe o que vocês precisam. Olha o verso 7. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não é você repetir a oração. Amado, se você tem um marido não crente, você tem que orar mesmo constantemente. Se você tem um filho não crente, você tem que orar mesmo constantemente. Se você tem uma enfermidade ou alguém que está enfermo, você tem que orar constantemente. O que Cristo está querendo dizer é outra coisa. Glória a Deus. Ele está repreendendo essas pessoas que fazem orações compridas, repetidas, intensa, mas as orações deles são vazias, porque a oração deles é para atingir o público. É mais ou menos assim: o povo precisa ver que eu oro, o povo precisa saber que eu oro, e Cristo está censurando essa prática. Ele prefere que eu e você seja conhecido por Deus do que pelo povo. Bendito seja Deus. Óbvio que você tem que orar, pedir, clamar, mas sempre se submetendo à vontade de Deus. Olha, Senhor, eu necessito, eu preciso, eu quero, mas faça conforme a tua vontade. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que o teu coração quer, mas que você coloque a vontade de Deus na sua vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E o maior modelo de oração é, olha aí, a oração do Pai Nosso, porque aqui é um ensinamento. Então Jesus está dizendo: portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A primeira coisa a se fazer é o quê? Reconhecer, exaltar, enaltecer, engrandecer, louvar a Deus em primeiro lugar. Não chegar pedindo. Imagine só, eu nem cumprimentei o presbítero Gilson com bom dia, nem o presbítero Júnior com bom dia, já cheguei a me dar isso aqui? É só uma falta de educação, né, irmãos? Mas você tem que chegar dia do Todo-Poderoso, adorar a Deus. Aí você pode estar perguntando assim: pastor, mas quando eu estiver triste, aflito, angustiado, ainda assim dá para você adorar a Deus. Quem foi que disse que tristeza é algo ruim? Quem foi que disse isso, amado irmão? Se você pegar Jó, por exemplo, ele estava abatido, mas ele disse: nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Jairo estava indo de encontro a Cristo, porque a sua filha estava moribunda, quase morrendo. Antes de ele pedir, ele dobra os seus pés, ele se ajoelha e adora a Deus. O diabo, os demônios que havia na vida daquele homem da cidade de Gadara, quando viu a Cristo, se prostraram perante ele e o adoraram. Então a primeira coisa a se fazer é o quê? Pai nosso que estais no céu, engrandeça, o elogie, o exalte, louve a Ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Essa é difícil, né, amado irmão? Quando aperta, quando vem o sofrimento, a angústia, os problemas, e aí você precisa tanto, você necessita tanto de uma intervenção divina, você necessita tanto de uma resposta, e aí você precisa esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Louvado seja Deus. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agradecer a Deus por tudo. Você acordou, você levantou, você se alimentou. Tem que ser grato a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor. Agradeça. Ô irmão, se a gente passasse dias, semanas, meses, anos, a nossa vida inteira agradecendo ao Senhor, não paga tudo que Ele tem feito por mim, tudo que Ele tem feito por nós. Então seja grato ao Senhor, agradeça a Deus, louve a Deus. Eu acho que tem alguma coisa que Deus fez por você ainda hoje. Não é possível, irmão, tem sim. Tem sim algo que Ele fez, Ele faz todos os dias. Você está vivo, você está respirando. Foi Deus que te deu essa graça. Então agradeça a Deus. Aleluia a Deus. Louvado seja Deus. Agora vamos lá. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Todos os dias nós devemos pedir perdão. Todos os dias nós devemos pedir perdão. Nós pecamos todos os dias. E a causa de não sermos consumidos vivos é por causa da misericórdia do Senhor. Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E aí nós devemos chegar diante do Todo-Poderoso e pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Ele sabe que você é pecador, mas quando você reconhece isso, Ele se alegra, porque você reconhece que você é falho e pecador. Faça igual o salmista Davi: eu pequei contra Deus, o Senhor. Aí o profeta Natan disse: pode ficar em paz, porque você não vai morrer. Deus ouviu a tua oração. Louvado seja Deus. Se meu povo, olha o tema que foi lido hoje aqui, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. A oração não tem diploma, a oração não tem posição, a oração não tem cargo. Um pobre quebrantado de espírito, seja ele pastor, obreiro, membro ou um pecador, que se arrepender dos seus pecados e chegar diante de Deus, Deus perdoará, Deus ouvirá a oração do necessitado, do pobre de espírito. Louvado seja Deus. Você já teve oração respondida? Oh glória! Sabe aquela oração que você colocou e Deus foi lá e respondeu? Aleluia! E não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E uma das orações que deve ser feita constantemente é: Senhor, é um hino que tem aqui, guia-me sempre, guia os meus passos, guia minhas decisões, guia, Pai, tudo aquilo que eu for falar. Senhor, controla a minha vida, controla o meu ser. Senhor, me ajuda, não deixe eu só por nada, porque nós, longe de Deus, nós pecamos rapidamente, a gente se afasta de Deus, e nós devemos pedir para que Deus nos conduza a caminhos retos. Nós devemos pedir que Deus nos livre do mal, nos livre das tentações, nos livre dos pratos, mas que possamos seguir aos caminhos do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha o que diz 1 Crônicas, capítulo 16, verso 11. Procure a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Procure ajuda mesmo do Senhor.
Coloca essa causa nas mãos do Senhor, essa situação. Coloca nas mãos de Deus. Coloca lá em oração. Coloca lá em oração. Olha o que diz Salmo 105, verso 4. Procure a ajuda do Senhor. Estejam sempre na sua presença. Procure a ajuda do Senhor. Esteja sempre na presença dEle. Ore a Deus em primeiro lugar. Nós somos tão falhos nisso, né, amados irmãos? A gente compra sem consultar o Senhor. A gente vende sem consultar o Senhor. A gente fala, a gente age sem consultar o Senhor. Quem é que não faz isso? Olha como a gente é falho. Se todas as vezes nós consultássemos ao Senhor, pode ter certeza que nós não estaríamos nesse buraco, nesse barco cheio de problema. Muitos desse problema é eu e você que procura. Mas o texto está dizendo, procure a ajuda do Senhor. Ore antes, fala com Deus antes, coloque essa causa, essa situação nas mãos do Senhor. Não deixa o teu coração falar mais alto. O teu coração é enganoso. Não deixa, ele é enganoso. Não deixa, vem aquela ansiedade. Toma cuidado com a ansiedade. Eu preciso comprar, eu preciso fazer, eu preciso... Calma, ore a Deus, fala com Deus. Coloca a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Olha o que diz Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busca ao Senhor em oração. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amós capítulo 5, verso 4 diz: porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me-ei e viverei. Você quer ter vida? Só em oração. Esse é o antídoto para a igreja. É a oração. É a palavra de Deus. Você não está dirigindo a sua oração a uma fluência. Não, amados irmãos. Você está dirigindo a sua oração a um Deus que está com seus ouvidos abertos para ouvir a tua oração. Não está indo para lugares sem norte, sem direção. Pelo contrário, está indo na direção de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Porventura o teu filho te pedindo um pão ou um peixe, você vai dar pedra a ele? Não, não. Então ore a Deus, fala com Deus, fala com o Senhor. Colossenses capítulo 4, verso 2 diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverai em oração, orar sempre, orar sempre, orar sempre, falar com Deus. Esse é o modelo que Cristo deixou para a igreja, o Pai Nosso. E Cristo orava, os discípulos oravam, e nós devemos orar. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Ore. Pastor, eu quero receber o poder de Deus. Ore. Não é, muitas das vezes o poder de Deus não vem nem dentro do culto. Às vezes você lavando uma louça, às vezes você no trabalho, o poder dele vem. Então ore. Ore a Deus. Peça para Deus revestimento. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ore. Eu quero voltar a ser como antes. Ore. Ore. Busca o Senhor. Fala com Ele. Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 diz assim: orai sem cessar. Muitos homens de Deus oravam. E muitas guerras foram vencidas em oração. Muitas guerras foram vencidas em oração. Louvado seja Deus. Elias estava no Monte Horebe.
E ali com ele estavam os profetas de Baal e de Azera. A primeira coisa que Elias fez foi consertar o altar. Ele arrumou o altar, colocou as pedras em ordem, que representava as 12 tribos de Israel. Depois que ele arrumou o altar, e olha que os profetas de Baal e de Azera oraram constantemente ao Deus dele, desde manhã até o horário de meio-dia para tarde. E eles clamavam, eles faziam ritual, eles se cortavam. E o profeta Elias esperou o momento certo. Ele arruma o altar. Quando ele termina de arrumar o altar, ele só faz uma simples oração: Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mostra, Senhor, para este povo que só o Senhor é Deus, o Senhor. Responde-me, Senhor. Responde-me, ó Pai, com o fogo. A Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu o holocausto. Deus respondeu à oração do seu servo, e o nome do Senhor foi glorificado. Então ore a Deus. Há poder na oração, amado irmão. Insista na oração, persevera na oração, seja constante na oração, ore a Deus, entregue essa causa nas mãos do Senhor. Se ainda não teve veredito, se ainda não teve resposta, não deixe de orar. Ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore, apresente a Deus, o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha o que diz João, capítulo 16, verso 24. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Deixa eu dizer algo para vocês nesta noite. A oração, ela não pode ser só vista com ar de petição ou de pedido, mas você pode orar. É óbvio que todos os dias nós temos algo a pedir a Deus, mas você não deve orar só nesse requisito. Você tem que chegar a Deus, orar e conversar com Ele. Esse é o prazer, o intuito de você orar, conversar com Ele, falar com Ele. Se você não tem nada a pedir, não tenho nada não, Deus já fez tudo por mim, continua a orar, continua a falar com Deus. É isso que Deus quer, ok? É isso que Deus quer do seu povo, é que você ore, conversa com Ele, fala com Ele. Pastor, mas às vezes eu não tenho palavra. Fica tranquilo, o Espírito Santo vai te dar a palavra para você falar com Ele. Conversa com Ele, fala com Ele, tá lá lavando a louça, fala com Ele. Fala em pensamento. Louvado seja Deus. Nunca é demais orar. Nunca é demais orar. Nossa, eu oro demais. A gente não ora nada. A gente ora pouco. Pastor, eu oro 2 horas por dia. É pouco. 2 horas é pouco. Nós oramos pouquíssimo. E nós devemos falar com Deus constantemente. Falar com Deus sempre. Louvado seja Deus. Aí sim, olha o que diz, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele os outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Agasazon Tamar, que é em Engedi. E então Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Josafá então temeu. Quando você tiver medo, quando você estiver aflito, quando você
não souber o que fazer, quando você estiver encurralado, quando você estiver sem direção, busque ao Senhor. Ore a Deus. Fala com Ele. Fala com o Senhor. Foi isso que Josafá fez. Ele apregoou o jejum e pediu para que o povo orasse. E é isso que devemos fazer, igreja. Como igreja, orar, buscar ao Senhor. Nós devemos incentivar os irmãos a orar. Nós devemos incentivar os irmãos a buscar ao Senhor. Não é errado isso. Promova-se campanhas de oração. Pastor, só consigo atrair 2 pessoas. Louvado seja Deus. Tem uma pessoa orando com você. Pastor, eu consigo atrair 10, 20. Não importa. Seja um motivador. Seja uma pessoa que incentive o outro a orar. Bendito seja Deus. Aleluia. A oração promove coisa sobrenatural. Bendito seja Deus. E Josafá sabia muito bem disso, porque ele vinha de uma linhagem que respeitava a Deus e que buscava ao Senhor. Você sabia que se Deus quiser nesse exato momento, Deus pode responder a tua oração? Você receber uma boa notícia aqui dentro. Você está aqui orando por algo, por alguém, e Deus responder a oração. Nunca limite o poder de Deus. Josafá fez isso. E a Bíblia diz então que o povo então se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Verso 5 diz: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. O líder, o representante do povo de Judá e de Jerusalém, se colocou em pé e começou a clamar, a chorar, a pedir socorro, a pedir livramento, a pedir ajuda do Senhor. Louvado seja Deus. Então, verso 20, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 14, melhor dizendo, diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia a Deus. Louvado seja Deus. Amanhã, olha Deus dizendo: descereis contra eles. Eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficais parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã salieis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se levantou, depois que Deus se manifestou, falou por intermédio de um profeta que havia na congregação. Josafá entende o recado da parte de Deus, confia no Senhor e prepara os levitas e vai para a batalha. Há guerras que serão vencidas não por tua força, mas pela força de Deus. Então vai com as armas da oração. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e o adoraram. Louvado seja Deus. Isso aqui é um exemplo de perseverança.
Ele orou, insistiu, pediu para Deus, e Deus levantou o profeta e falou com a congregação. Quando ele saiu para a batalha confiando em Deus, eles venceram a guerra sem pelejar, porque foi o Senhor que pelejou por eles. Foi o Senhor que pelejou por Judá, por Jerusalém, por Israel, e é Deus que peleja por você. Sabe essa situação, sabe essa causa, sabe essa afronta, sabe esse algo? É Deus que guerreia por você, é Deus que peleja por você. O salmista disse: uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Os se curvam, se caem, mas nós ficamos de pé, porque é o Senhor que sustenta. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Oh, glória a Deus! Mesmo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Ei, calabachúria de calamaia, Deus está no meio dela. Ele está no meio dessa causa, Ele está no meio dessa situação, e não será abalado. Deus ajudará a romper do amanhã. As nações se embreveceram, os reinos se moveram, Ele levantou sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o laço, corta a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o Salmo 46, o hinário de Israel, que cantava quando ia para a peleja, confiando no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente terminar. E eu termino com Lucas 18. Glória a Deus. Oh, glória seja dada ao Senhor. Ei, na manacalabachora de calamaia. Oh, glória seja dada a Deus. Nós vamos orar, mas eu quero terminar com Lucas 18. Jesus, então, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele conta uma parábola de orar sempre e nunca desfalecer. Igreja, irmãos, qual foi a notícia que tu recebeu? Ore. Pastor, não tem jeito não. Ore. 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 Ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, nunca desfalecer. Não enfraqueça o seu coração por causa dessa notícia, mas continue a orar, continue a buscar a presença de Deus. Feche os teus olhos. Veja só, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, me importuna, me perturba, me incomoda, eu hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar. Louvado seja Deus. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite,
e ainda que tardio, para com eles. A mesma coisa que Jesus, contando essa parábola, fez com essa certa viúva, Deus também pode te surpreender. Então continue a orar. O meu casamento está por um triz, continue a orar. O meu filho está por um triz, continue a orar. O meu diagnóstico veio sem cura, continue a orar. Continue a buscar a Deus, continue a clamar. Não importa o resultado, continue a consultar ao Senhor, a orar, a pedir, a clamar, a suplicar a Deus. Glória a Deus. Vamos orar nesta noite. Vamos clamar. Aí você coloca a sua causa, você coloca a sua petição, você coloca a sua oração, você coloca o seu problema, apresenta a Deus, apresenta o Senhor. Ele está com os ouvidos abertos para ouvir a tua lamentação, o teu clamor, o teu choro. Então peça a Deus nesta noite, fale com Ele, vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, soberano é o Senhor, e sem Ti, Pai, nada do que foi feito se fez. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor está no governo, o Senhor está sentado, Pai, no seu alto e sublime trono, sendo adorado, Pai, pelos anjos, Senhor. E a minha alma me alegra, porque sabemos, Pai, que o Senhor cuida do teu povo e cuida da tua igreja. Pai amado, Pai querido, Pai santo, aqui está, Pai, vários pedidos de oração, necessidade, causas, situações, a qual teu filho e a tua filha, Pai, tem colocado em oração. Oh Pai, as preocupações, se vai dar certo ou não, se vai acontecer ou não, Pai, nós queremos, ó Senhor, te apresentar nesta noite as nossas causas, Pai, as nossas petições, as nossas orações. Por mais que o Senhor saiba, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe de todas elas, mas o Senhor quer que a tua igreja ore. O Senhor quer que a tua igreja peça. O Senhor quer que a tua igreja apresente a Ti em oração. Pai, nós colocamos tudo no Teu altar. Nós colocamos, Pai, tudo na Tua presença, Senhor. Estende as Tuas mãos. E que a Tua vontade, Pai, seja feita. O Senhor sabe, Pai. O Senhor conhece. Há sonos que são interrompidos por causa, Pai, desses problemas. Senhor, nós apresentamos a Ti, porque parece que quanto mais a gente ora, mais as coisas pioram. Senhor, ajuda o Teu filho, ajuda, Pai, a Tua filha, ajuda, Pai, a Tua serva. Senhor, receba, Pai, esta oração, esse clamor, esse pedido de oração, a qual o Teu filho colocou nesta noite, não só nesta noite, mas vem orando, Pai, constantemente, Senhor. Já tem pedido em oração, Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor. Nós oramos também, Pai, nesta noite, te pedindo, Senhor, nos dê força para orar, nos dê força, Pai, para buscar a Tua presença, para termos um relacionamento com o Senhor, para termos comunhão com o Senhor, para termos intimidade com o Senhor, para conversarmos com o Senhor e ter prazer de falar contigo, Senhor. Porque é isso, Pai, que o Senhor quer da Tua igreja. Não só orar aqui, Senhor, ou no propósito de oração, mas ter uma vida, Pai, de oração, uma vida de constância de oração. Senhor, nos desperta para orar, porque muitas coisas têm surgido ao longo do caminho, e tem, Pai, nos tirado a vontade de orar, tem tomado o nosso tempo, tem tomado, Pai, o precioso tempo de orarmos. Senhor, nos desperta, Pai, cada um de nós, a entendermos o quão é bom orarmos, a entendermos que
faz coisas inexplicáveis. Nos desperta, Pai, orar. Toma cada um nas tuas mãos, Senhor. E que possamos a cada dia ser íntimo, Pai, de Ti. Para que tenhamos uma vida melhor na Tua presença, Senhor. Porque sabemos, Pai, que a oração faz isso em nós. Nos dá desejo, Pai, de fazermos a Tua obra. Nos dá desejo, Pai, de evangelizarmos. Nos dá desejo, Pai, de negarmos tudo aquilo que afasta de Ti, Senhor. A oração promove isso. Ele nos traz resultados bons, Senhor. E quando a gente percebe, a gente vê a mudança em nossas vidas. Pai, há irmãos aqui que estão com propósito de oração. Ajuda os Teus servos, que estão orando de madrugada, que estão orando uma vez por semana nas suas casas. Senhor, nós apresentamos nas Tuas mãos. Pai, leva-nos em paz e em segurança. Nos guarda, Senhor. Nos livra, Pai, de tudo que é mal. Assim, Deus, eu te peço, Senhor, e te agradeço, Pai. No nome de Jesus Cristo, a igreja diz: amém. Glória a Jesus, amém.